Então tá aqui, ó. Vamos lá. Eu vou fazer esse exercício porque eu acho que ele traz aí uma série de informações que vão se tornar útil para a gente entender melhor a relação entre diferença de pressão e força, etc. Então, exercício 7 do capítulo 14. Em 1634, Otto von Guericke, o inventor da bomba de vácuo, fez uma demonstração para os nobres do Sacro Império Romano, na qual duas juntas de 8 cavalos não puderam separar 2 hemisférios de um cobre evacuados. Então o cara basicamente colocou 2 tampas, uma encaixada na outra, e fez um vácuo enorme aqui dentro, pegou aqui desse lado, pôs os cavalos para puxar aqui, pegou aqui, pôs os cavalos para puxar, e os cavalos não foram capazes de separar essa bomba, simplesmente porque tinha um vácuo absurdo aqui dentro. Então, supondo que os hemisférios tinham paredes finas e resistentes, de modo que o R aqui na figura 1431 pode ser considerado tanto o raio interno como o raio externo, mostre que o módulo da força F necessária para separar os hemisférios é dado por um F que é igual a πr² delta P, onde delta P é a diferença entre as pressões do lado de fora e do lado de dentro da esfera. Então eu vou parar aqui, vamos só focar no A primeiro. O que ele quer mostrar é que, para eu separar esse objeto aqui, eu preciso aplicar uma força que é dada por πr² vezes delta P, onde o delta P é a diferença entre as pressões do lado de fora e do lado de dentro da esfera. Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar a enxergar é por que o fato de eu ter uma pressão menor aqui faz com que eu não consiga simplesmente separar isso aqui com facilidade. Novamente, como eu digo, pense no chuveiro ali de moléculas, no chuveiro de átomos que estão se chocando aqui, ó. Então você tem um monte de objetos, de partículas atômicas que estão se chocando aqui e pressionando uma tampa em relação à outra. Parece que não, mas se você olhar aqui na atmosfera, você tem 10 quilômetros de ar sobre sua cabeça, certo? Tá aqui, é uma pilha, né? Você vai olhar, tem um peso enorme na sua cabeça. É que você já nasceu, né, com esse peso na cabeça e nem percebe, certo? Mas ele está aqui te pressionando para baixo. A sua estrutura óssea, muscular, dá conta de fazer você ficar em pé, mas tem de fato algo sobre sua cabeça. Aqui também, ó, as moléculas estão se chocando aqui de forma absurda, absurda. Se você tiver um número enorme de partículas se chocando desse lado, mas uma ou outra se chocando desse lado aqui, então é natural que você não vá conseguir separar isso tão facilmente. Você precisa aplicar uma força aqui que seja capaz de ser pelo menos igual à força média que essas partículas externas aí estão aplicando aqui nessa superfície. Note que se a pressão interna fosse igual à pressão externa, aí a força que você tem apontando para dentro é igual à força que você tem apontando para fora, certo? Porque você tem a mesma pressão, ou seja, se a área é a mesma, você tem a mesma força tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, aí você separa sem dificuldade nenhuma, porque a resultante das forças é zero. Se você começa a tirar moléculas do lado de dentro, você está diminuindo a força de dentro para fora. Porque agora tem muito poucas moléculas para ceder ali, para pressionar esse objeto para fora. E um monte, né, que é a atmosfera toda, pressionando de fora para dentro. Então ali entra numa situação de desequilíbrio e você agora não consegue separar tão facilmente. A não ser que você aplique uma força que seja suficientemente forte para ser maior do que a média, né, do que a força média que essas partículas externas, né, que estão fazendo força de fora aqui para dentro, a força que você precisa aplicar precisa ser maior do que elas para você ser capaz de separar. Então, tá claro mais ou menos o porquê que o vácuo, de alguma maneira, intuitivamente, ali você já percebe que fica mais difícil para você separar? Consegue enxergar um monte de partículas batendo na superfície lá, tentando manter, enquanto tem um monte batendo para cá, pouquíssimas batendo para cá. Então, todos aqueles caras batendo aqui, para você separar, você precisa superar todo aquele monte de choque lá que está impulsionando. Aí você tem que apertar uma força para separar, é algo de fato bastante complicado. Como a gente vai ver, a força que essas moléculas exercem aqui na parte externa é de fato muito grande. Tanto que o cara mostrou é que mesmo se você colocar 8 cavalos de um lado aqui e 8 cavalos do outro aqui, se a diferença de pressão for muito grande, se a gente tiver um vácuo muito grande,
eles não são capazes de separar esse hemisfério, esses dois hemisférios. Então, em suma, o que a gente precisa é aplicar uma força externa para que as forças aí, então, para fora, né, que é muito pequena, visto que a gente tem um vácuo aqui, ela fique igual à força que é dado para dentro, imposta pelo chuveiro aqui de partículas, né, da atmosfera aí que estão se chocando. A diferença de pressão, então, resulta basicamente em uma força aplicada nesse sentido aqui interno, de forma que você precisa sobrepor ela, né, aplicando uma força no outro sentido para poder romper. Então, vamos analisar e entender como resolver esse problema. Como é que a gente mostra que a força que eu preciso aplicar é igual a essa aqui? Bom, então tá aí, ó. Basicamente, eu estou rodando aqui porque eu acho que é mais propício trabalhar com esse sentido. Só para fazer uma analogia ao sistema de coordenadas que a gente vai trabalhar. Basicamente, você tem então esses cavalos aí puxando a esfera aqui, com uma certa força aqui, que é a força imposta pelos cavalos, de forma que para separar essas esferas, a força exercida por esses cavalos aqui, ela tem que ser exatamente igual à soma das componentes verticais impostas pela pressão. Então, ó, a pressão aqui, vou desenhar em vermelho, ela basicamente é resultante de uma força normal à superfície. Então, ó, nesse elemento de área aqui, ó, você tem uma força uma força sendo aplicada aqui. Nesse elemento de área aqui, ó, você tem uma força sendo aplicada aqui. Nesse elemento de área aqui, você tem uma força sendo aplicada. Em cada elemento de área aqui, você tem uma força que é perpendicular à superfície, sendo aplicada devido à ação das partículas, né, de todas as partículas externas. E, obviamente, desse lado aqui também, né, você tem aqui, devido à ação de todas essas partículas aí, elas estão, então, pressionando esse cara para dentro. Aqui dentro tem muito pouca partícula, então a força é muito maior de fora para dentro do que de dentro para fora. O que a gente precisa é compensar essas forças. Note que a minha força que eu estou aplicando, vamos colocar um sistema de coordenadas aqui, vamos chamar esse cara aqui de Z. A força que eu estou aplicando é na direção Z, então eu tenho que me atentar às componentes na direção Z dessa força. Ó, então eu tenho aqui, ó, presta atenção, a minha força aplicada aqui, a minha força aplicada aqui, essa força aplicada aqui, essa força aplicada aqui. E o que eu preciso vencer é a força que é paralela a esse cara aqui. Quando essa força que eu estou aplicando na direção Z for igual à soma dessas forças aqui na direção Z, então eu consigo fazer ele se movimentar nessa direção aqui. Ou seja, a força do cavalo que é na direção Z, ele tem que ser igual à força dada pela pressão na direção Z. Quando elas forem iguais, né, qualquer força a mais que eu der em Z, eu faço esse objeto, então, criar uma aceleração para cá e se movimentar na direção Z. Então eu preciso analisar as componentes na direção Z dessa força aqui. Então, ó, eu vou definir um ângulo θ aqui, ó, e essa força aqui, vou analisar essa componente aqui, mas é análogo, está aqui aplicada a um certo ângulo θ. Vou dar um zoom para a gente enxergar um pouco melhor. Então tá aí. Essa em azul aqui é a força da pressão aqui. O que eu quero é analisar a sua componente na direção Z, ou seja, esse cara aqui, ele tem uma componente aqui, que é nessa direção aqui. Todas elas têm, essa aqui também tem. Essa aqui também tem. A somatória dessas forças em Z, impostas aqui pelo choque das partículas, tem que ser exatamente igual à força imposta pelos cavalos. Porque quando qualquer epsilon a mais que eu der, ela começa a se deslocar na direção Z, ou seja, elas se separam uma da outra. Então eu tenho a minha força aqui P, esse ângulo aqui é θ, então, por simetria, esse ângulo aqui que eu desenhei em preto, também é θ, de forma que a minha força, então essa força que eu vou chamar de força paralela, a força paralela a quem? A força do cavalo. Essa força paralela, então, que é a somatória delas, que precisa ser igual a essa, é uma componente dessa FP. Quanto vale? O cosseno de θ, se você analisar aqui, ele é igual ao cateto adjacente, ao meu F paralelo, dividido pela minha força aí da pressão. Ou seja, eu tenho que o meu F de pressão é igual ao F paralelo dividido por cosseno de θ. Essa aqui é o valor da minha força que exerce uma pressão. Cada elementinho de área aqui vai estar realizando uma certa pressão ΔP.
cada elemento de área ΔA tem um elemento de pressão ΔP. Note que aqui a gente está considerando exatamente os caras que são normais da superfície, que é o que contribuem para a pressão. São os elementos normais das forças. Então, o ΔP imposto num certo elemento de área nada mais é do que a minha força perpendicular à superfície, que é o FP, dividido por um certo elemento de área aqui que eu vou chamar de dA, que é a minha área infinitesimal ali. Isso quer dizer que o meu ΔP é o meu F paralelo sobre dA cosseno de θ. O que a gente precisa para separar esse objeto é que a somatória de todas essas forças paralelas, todas elas, precisam ser igual ao meu FC. Quando a somatória de todas essas forças paralelas forem iguais ao FC, aí então eu estou na mercê de romper esse cara aqui e fazer ele se deslocar, né? Fazer ele se separar. Essa força paralela, então vou tirar o zoom agora. Essa força paralela, então, ela pode ser escrita como ΔP cosseno de θ dA. Essa aqui é a força de um elemento, né, dA. O que eu preciso agora é somar todos os elementos. E a pergunta é, como é que eu somo todos esses elementos de área, ponderando aqui com a abertura do ângulo, tá certo? Porque, ó, cada ângulo vai fazer com que essa força seja menor. Se o ângulo for 90 graus, a força paralela ela é zero, o que faz sentido, né? Porque quando você estiver em 90 graus, você está analisando a pressão nesse sentido aqui, ó. A pressão nesse sentido aqui não contribui de forma nenhuma para que você mantenha esses dois lados atachados. À medida que você vai subindo, a componente aqui, ó, ainda é pequena, mas já começa a contribuir. À medida que o θ vai tendendo a zero, ou seja, a pressão que esses caras aqui nessa região aqui, nesses elementos de área, pressionam aqui, ela tem um peso muito maior para fixar um lado na outra. Então, basicamente, é uma soma ponderada com o ângulo θ. Porque a força exercida para quando o θ é 90 graus é zero, e a força tende a ser cada vez maior quando esse θ aqui, né, quando a força está nessa região aqui, onde o θ está próximo da região onde está sendo aplicado o meu F de C. Então, a pergunta é, como é que eu faço essa soma dos elementos de área? Então, ó, vamos parar um pouco o problema e vamos pensar o seguinte, como é que ficaria para eu calcular a área num sistema cartesiano via integral? Então, imagina que eu tenho aqui um quadrado aqui, ó, e eu tenho aqui um tamanho A, e aqui eu tenho um tamanho B, e aqui é zero. Para eu calcular a área desse objeto aqui via uma integração, basicamente o que eu faço é o seguinte, eu venho, defino um elemento de área aqui, que é dy e dx. E o que eu faço é integrar esse elemento de área dA, que é o quê? Essa arinhazinha aqui, ó, ela tem área dx dy, e aí essa integral, basicamente, eu estou somando todos os elementos de área aqui. Naturalmente, eu tenho que fazer a integral tanto em x tanto quanto em y, então são duas integrais. A integral em dx é de 0 até a integral em dy é de 0 até b. Isso aqui nada mais é, então, do que multiplicação de duas integrais. É uma integral em dy de 0 até b, uma integral em dx de 0 até a. Essa integral aqui dá y, e aí tem os limites de integração, que é de 0 até b, vezes essa integral aqui dá x, tem os limites de integração, que é de 0 até a. Isso aqui é o final menos o inicial, então vai ficar b menos 0, que multiplica final, jogo o final aqui, né? Jogo a aqui dá x, menos jogo 0 aqui, vai ficar a menos 0, e isso aqui me dá então a vezes b, que é exatamente a área desse quadrado aqui, desse retângulo. Essa é a brincadeira. A gente está mais acostumado com isso porque a gente está mais acostumado a trabalhar em coordenadas cartesianas. Agora eu vou avançar um pouco mais. Eu vou para um outro sistema de coordenadas que é mais propício para quando a gente trabalha com sistemas esféricos. Naturalmente, é mais propício a gente trabalhar com o que a gente chama de coordenadas esféricas. Então, o que vem a ser essas coordenadas esféricas? Como fica o meu elemento dA em coordenadas esféricas? Em coordenadas cartesianas, é um quadradinho, dx dy. Em coordenadas esféricas, devido à forma como eu escolho
para definir o meu sistema de coordenadas, você vai ver que o elemento de área já não é mais tão trivial assim. Ele tem umas propriedades a mais. Então tá aqui, ó, o meu sistema de coordenadas agora na forma esférica. Então, ó, ao contrário de definir um elemento, uma posição no espaço, dado x, y e z, agora eu uso um outro conjunto de 3 variáveis para localizar um ponto no espaço. Quais são as 3 variáveis? Eu pego, ó, defino uma distância que eu estou do eixo. A distância que eu estou do eixo é o meu R. Simplesmente quão longo, em módulo, uma distância. Obviamente que só a distância do eixo não define minha posição no espaço, né? Porque eu posso estar em toda uma esfera, né, de possibilidades. Aí eu defino um ângulo, que é esse ângulo de abertura aqui, ó. Θ. Mesmo o θ e o R não definem ainda a posição no espaço. Por quê? Porque eu posso pegar e ter toda uma circunferência aqui, ó, que tem o mesmo θ em relação a z e o mesmo r. Ou seja, isso também não define a minha posição no espaço. Então eu defino um outro ângulo que é exatamente a abertura desse cara aqui. O quanto ele está rodado. Ou seja, eu venho, projeto esse r aqui e defino um outro ângulo que é o ângulo de abertura em relação aqui ao meu eixo, isso aqui é z. Geralmente a gente põe z, y e x, que é um ângulo de abertura em relação a x. Então agora eu consigo definir bem, porque eu dou o r, dou o θ, quando eu dou o θ e o r, eu fico preso nessa circunferência. Se eu der o quão longe em graus ele está do eixo x, eu consigo perfeitamente saber em qual posição ele está no espaço. Então agora eu vou para um sistema de coordenadas, que é o meu r, θ e φ. São 2 ângulos e uma distância do eixo. Todo mundo enxerga que é possível localizar no espaço agora, com 2 ângulos e uma distância do eixo, um ponto no espaço? Só que agora o elemento de massa, o elemento de área fica diferente. Tanto o elemento de volume também. Por quê? Ó? Agora vamos analisar. Imagina que eu esteja a uma distância r e eu vou andar aqui um certo dθ. Ó. Quanto vale esse pedacinho aqui, ó, que eu andei? Ele vale r dθ. Vamos dar um zoom para enxergar um pouco melhor. Imagina, ó, eu estou aqui na minha posição R e vou andar um dθ para cá, conforme está aqui, ó, um dθ. O deslocamento que eu dei é um r dθ. Eu posso também andar me deslocando um pouquinho, afastando do meu eixo, do meu zero aqui. Esse deslocamento, como não tem nenhuma variação angular nenhuma, é um dr. E eu também posso deslocar um pouquinho para cá, ó, que é esse deslocamento aqui, ó. Quanto vale? Eu pego o meu R, projeto. Então, se aqui é θ, essa projeção aqui vale, ó, seno de θ, cateto oposto. Então, a projeção está relacionada ao seno de θ. Então, esse tamanho desse vetor daqui até aqui, ele vale R seno de θ. Se eu desloco um pouquinho para cá, com um dφ, esse tamanhozinho aqui, ó, que é esse tamanhozinho aqui, que é o que está aqui também, ele vale R seno de θ, que é o tamanho do meu braço, vezes o deslocamento angular, dφ. Então, ó, eu tenho um R dθ, eu tenho um dr e eu tenho um R seno θ dφ. Esse me dá um elemento de volume. Se eu quiser calcular um elemento de área, é esse elemento de área aqui, ó. Então ele tem esse tamanho aqui, que é um R dθ, vezes esse tamanho aqui, ó. Isso, vezes isso, me dá exatamente esse elemento de área aqui da superfície aqui, ó. Que vale quanto, então? Esse tamanho aqui, que vale R dθ. E esse tamanho aqui, que vale R seno de θ dφ. Ou seja, esse elemento de área aqui, dA, ele vale R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. Esse é o meu elemento de área aqui. Quer ver como é? Para eu integrar e calcular toda uma área de uma esfera, o que eu preciso fazer?
eu preciso fazer o θ variar de 0 a π. Vou tirar o zoom agora. Imagine que eu quero calcular a área de toda uma esfera. Ó. Então, vou desenhar minha esfera aqui. Está aqui o meu vetorzinho aqui. Ó. Então, ó, eu pego, parto daqui e rodo o dφ. Aí eu desço um pouquinho, rodo o dφ. Desço um pouquinho, rodo o dφ. Desço um pouquinho, rodo o dφ. Então, ó, eu tenho que fazer esse vetor ele caminhar desde aqui até aqui. E para cada dθ que eu dou, eu vou e calculo a volta inteira. Chego aqui, calculo a volta inteira. Chego aqui, calculo a volta inteira e vou somando todos os elementos de área, todos eles, na esfera inteirinha. Então, o meu dθ, ele varia desde 0 até π, e o meu dφ, ele varia de 0 a 2π, porque ele precisa dar a volta inteira. Quando eu fizer o θ variar de 0 a π e o dφ variar de 0 a 2π, eu vou estar somando todos os elementos de área. Quer ver? Vamos lá, então. Vou calcular a área de uma esfera. Calcular a integral de dA. Mas isso aqui é igual a calcular, então, a integral de r² seno de θ dθ dφ. São duas integrais. A primeira integral em dθ é de 0 a π. E a segunda integral em dφ é de 0 a 2π. Resolvendo essa integral, a minha área, então, é igual a uma integral de 0 a 2π de dφ. O r², como eu estou calculando com r constante, estou calculando a área de uma casca esférica de raio r, então o raio é constante, r², e vai ter uma integral de 0 a π do quê? De seno de θ dθ. Essa primeira integral aqui dá 2π. Essa integral aqui dá qual é a função cuja derivada vai me dar o seno. Derivada do cosseno é menos o seno, então é o menos cosseno. Então isso aqui vai dar 2πr² menos o cosseno de θ de 0 a π. Isso aqui vai me dar então que a área é igual a 2πr² menos cosseno de π, final menos inicial, mais o cosseno de 0. Cosseno de π dá quanto? Menos 1. Menos com menos, mais 1. Cosseno de 0 dá quanto? Dá 1. Então, mais 1. Ou seja, isso aqui dá 2. Com esse 2 aqui, a área de uma esfera, de uma casca esférica, então é 4πr². Que é a área de uma esfera. Se eu quisesse calcular o volume, eu integraria agora o R variando de 0 até R. Ó. Se eu quiser o volume, eu basicamente agora tenho que inserir uma outra integral aqui. O R ficaria uma integral de R dr, ou seja, daria r³ sobre 3, daria 4/3 de πr³, que é exatamente o volume de uma esfera. Então, esse aqui, ó, dA igual a r² seno de θ dθ dφ, é o meu elemento de área na esfera. Agora, então, eu vou usar esse elemento aí para calcular o que eu desejo, que é a minha força total, a minha força paralela aqui. A minha força paralela, eu sei que em cada elemento de área ela é ΔP cosseno de θ dA. Se eu quiser calcular a soma dela toda, sobre toda a esfera, agora então eu venho com um F paralelo, que é igual a ΔP. O ΔP é constante, e aí eu tenho duas integrais. Uma que varia de 0 a 2π. Agora aqui tem um detalhe, eu não vou calcular a esfera inteira. Eu vou calcular só essa metade superior, porque a metade inferior aqui está relacionada a outra força. Então, eu vou fazer o θ variar de 0 até π sobre 2. Porque quando eu fizer variar de 0 a π sobre 2 o θ e o φ variar de 0 a 2π, eu estou somando toda a contribuição dessa meia-lua aqui, ó, que é exatamente o que me interessa. É a contribuição nessa meia-lua, porque essa força puxa essa meia-lua aqui, que é o que está delimitado aqui. Então, a minha integral em dθ é de 0 a π sobre 2. O F paralelo aqui, ó, ele era vezes cosseno de θ vezes dA, então tem um cosseno de θ ali. Cosseno de θ vezes o dA, que é r² seno de θ dθ dφ. Ou seja, isso aqui me dá que o meu F paralelo é igual a ΔP
tem uma integral de 0 a 2π de dφ e tem uma integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de θ, seno de θ, dθ. Além disso, tem o r ao quadrado, que é uma constante, então eu vou jogar ali para fora. Então tá aí, r ao quadrado, porque é uma casca, né? Não estou variando o raio, ΔP, essa integral e essa integral aqui. Aqui vale a pena uma pausa para a gente explicar um pouquinho melhor o que vem a ser essa integral de área aí, para a gente calcular essa força. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é pegar para cada elemento de área que a gente vai somar, a gente tem a esfera aqui, então eu vou pegar e somar os elementos de áreas todos, porém cada elemento de área ele é ponderado, ele tem um peso diferente que vai depender do cosseno do θ. Então, para cada elemento de área que eu vou somar ali como um todo, fazendo a integração, eu pego e pondero por ΔP vezes o cosseno de θ. Isso porque, ó, se a gente imaginar, né, a força nossa está para cá, a pressão está agindo toda lateral aqui da esfera, porém, aqui nessa região aqui nos polos, aqui, imagina que o cavalo está puxando para cá e para cá. Nessas regiões no polo aqui, a pressão é nesse sentido. Então ela não faz nenhum tipo de força para que impeça eu de separar essa esfera nesse sentido aqui. Ela faz forças perpendiculares. À medida que você vai caminhando, que o θ vai mudando, a componente que impede a separação dessa casca aqui começa a aparecer. E ela vai se tornando maior dependendo do θ. Então a gente faz uma integração, que é uma soma de todos os elementos da área, ponderando cada elemento por ΔP cosseno de θ. Essa integral aqui, ó, dá 2π, e essa integral aqui não é tão difícil, você vai ver que é basicamente o seno ao quadrado de θ. Porque ó, o seno ao quadrado de θ é 2 vezes seno de θ vezes a derivada, então você tem que dividir por 2 ainda. Pronto, ó, se eu derivar esse cara aqui, você vai ver que vai dar exatamente esse integrando aqui, ó. Porque dá 2 vezes seno de θ, cosseno de θ, está dividido por 2, seno de θ, cosseno de θ. Então isso aqui vai me dar 2π, r ao quadrado, ΔP, e aqui você tem seno ao quadrado de θ, o dividido por 2 vou jogar aqui para fora aqui, e esse seno ao quadrado vai de 0 a π sobre 2. Isso aqui, o 2 vai embora com 2, fica π r ao quadrado, ΔP, aí vai ficar seno ao quadrado de π sobre 2, menos seno ao quadrado de 0. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, ao quadrado dá 1, ou seja, a somatória ali das minhas forças paralelas, que por sua vez tem que ser igual a do cavalo, é igual a π r ao quadrado ΔP, que era exatamente o que ele queria que a gente mostrasse. Então isso aqui resolve o item A, que ele pedia para provar. Aí ele pede para calcular agora essa pressão. Então ele fala o seguinte, ó, tomando R igual a 30 centímetros, a pressão interna como 0,10 atmosferas e a pressão externa como 1 atmosfera, determine o módulo da força que as juntas de cavalos teriam que exercer para separar o hemisfério. Então agora é mais trivial, que é basicamente fazer uso da minha formuleta. Então, item B. Então, fazendo uso da minha relação obtida, eu tenho que o ΔP, no caso, é 1 atmosfera, que é a externa, menos 0,1 atmosfera, que é a interna. Isso dá a variação de pressão, que é 0,9 atmosfera. Em Pascal, né, que é basicamente em Newton por metro, isso aqui vai me dar 9,09 vezes 10 a quarta Newton por metro, que é a mesma que em Pascal. Newton por metro quadrado. O R meu, que ele deu, é 0,3 metros, 30 centímetros. Logo, a minha força aqui, ó, ela tem que ser igual à força imposta pelos cavalos, tem que ser igual a π, que multiplica 0,3 ao quadrado, que multiplica a diferença de pressão, 9,09 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Isso aqui está em metro quadrado. Isso aqui dá aproximadamente 26 mil newtons. Ou seja, se eu prendesse o objeto no teto e tivesse ele sob a ação da força da gravidade, ele seria capaz de aguentar 2.600 quilogramas. Você pode ligar 2,6 toneladas nesse objeto, mesmo
ele não estando conectado fisicamente, só a diferença de pressão faz com que ele se mantenha estável. 2,6 toneladas pendurado nele. Ou seja, veja a força que as moléculas externas estão exercendo sobre o objeto, né? Sobre a tampa. É uma força equivalente a 2,6 toneladas. Finalmente, só para concluir, ele pergunta: explique por que uma única junta de cavalos poderia ter executado a mesma demonstração se um dos hemisférios estivesse preso em uma parede. Basicamente aqui, a parede e o outro cavalo dá exatamente na mesma, né? Por quê? Por causa da terceira lei de Newton. Se eu tenho o meu objeto aqui, preso aqui e preso aqui, com os cavalos, basicamente a minha força limite é 26 mil newtons para cá e 26 mil newtons para cá. O objeto está numa região estacionária. Se eu aplico 26 mil newtons para cá, o outro cavalo tem que aplicar 26 mil newtons para cá para esse objeto não estar parado sobre a ação dessa força aqui. Se eu por acaso prender ele no teto, a minha força gravitacional vai aplicar 26 mil newtons. E aí o meu teto, né, devido à terceira lei de Newton, vai estar aplicando os meus 26 mil newtons. Se eu estivesse preso na parede puxando com 26 mil newtons, aí quem estaria exercendo a força de volta é a parede e não outro grupo de cavalos. Então ter dois grupos de cavalo ou um grupo de cavalo e uma parede, tanto faz. É mais prático você colocar no outro grupo de cavalo, porque caso contrário, você poderia arrancar a parede, né, aplicando uma força de 26 mil newtons.